Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo sobre os temas apresentados pelo breve catecismo de Westminster. Ontem nós vimos que nós nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo pela obra do Espírito Santo em nossa vida. Mas esta resposta nos leva a uma outra pergunta. Como o Espírito Santo, então, nos aplica a obra de redenção adquirida por Cristo? Sabemos que nós recebemos isso pelo Espírito, ao nos regenerar, ao nos dar um novo nascimento. Mas como ocorre isso? Veja como o Catecismo levanta esta questão. A pergunta número 30 do breve Catecismo de Westminster expressa-se da seguinte forma: como o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo? Precisamente isso que perguntamos. E a resposta é belíssima. O Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. Que coisa bonita! É precisamente o Espírito Santo o agente transformador, o agente aplicador da obra de Cristo. E o que a nossa teologia reconhece é o ensino bíblico de que precisamente é o Espírito Santo quem aplica em nossa vida estas verdades, cada um destes aspectos. Aquilo que Cristo adquiriu por nós com a sua obediência, adquiriu por nós com o seu sacrifício, com a sua vitória sobre a morte, com a sua ressurreição, é aplicado em nós pelo Espírito Santo com três obras. Pela fé que o Espírito Santo gera em nosso coração, pela união mística com Cristo, ao nos regenerar, nos une misteriosamente ao Filho de Deus, que passa a habitar em nós e ser o agente formador de uma nova pessoa, uma pessoa piedosa que glorifica a Deus. E exercendo em nós aquilo que chamamos de vocação eficaz. Algo que trataremos na próxima semana. Vejamos cada um destes aspectos aqui. Quando Paulo escreve em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, as seguintes palavras, nós percebemos esta obra de Cristo sendo formada em nós, que é precisamente a maneira como o Espírito aplica em nós a obra de Cristo. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Há dois aspectos extremamente importantes aqui nestes versículos, que nem sempre são facilmente compreendidos. Confesso para vocês que um destes aspectos, durante muitos anos na minha vida cristã e mesmo ministerial, não era algo tão claro. Cristo como a fonte real de toda virtude espiritual que eu produzo. Houve um certo tempo que eu, na minha tolice, ingenuidade e até prepotência, acreditava que o desenvolvimento espiritual era fruto da graça de Deus operando na minha vida. Sim, nenhum cristão nega isso, mas fruto de uma espécie de dedicação minha, como se eu fosse o agente produtor de uma nova vida. Ora, nós somos responsáveis nesse processo, mas é precisamente o Espírito Santo que nos dá a fé, a confiança em Cristo, que não apenas abriu as portas do céu para nós, nos tornando cristãos, mas é esta fé que nos capacita a continuar crescendo como cristãos, a cada dia nos rendendo a Cristo, confiando nele, confiando e esperando nele as virtudes que por nós mesmos não produziríamos. Paulo chega a dizer isso de uma forma tremenda. Ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu agora tenho, eu tenho pela fé no Filho de Deus. A fé de que Ele em mim me conformará a Ele. Ele em mim vencerá minhas lutas. Ele em mim produzirá em mim a virtude, a força, a piedade necessária que eu, por conta própria, não produzo. Isso é totalmente diferente de olhar a vida cristã como fruto do próprio esforço apenas. Estamos responsavelmente engajados e nos esforçamos. No entanto, toda vitória, toda beleza não é fruto de uma capacidade nossa. Oh, queridos, que coisa bela.
Isso nos dá uma dica de nós entendermos por que Deus ordenou até mesmo a queda na história da humanidade. Porque a redenção nos comunica uma dependência, uma comunhão e uma intimidade muito maior com Deus. Antes era simplesmente obediência, e nesse sentido não éramos muito diferente de anjos se permanecêssemos sem ter pecado. Mas agora com a redenção é o próprio Deus habitando em nós. É o próprio Deus nos transformando, nos conformando pela sua presença gloriosa. A fé nos é dada como um dom da graça de Deus. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta união com Cristo é sobrenatural, é mística. A Bíblia demonstra isso através de uma metáfora muito bela, chamando a igreja de corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, estamos unidos, há uma vitalidade, há uma seiva divina correndo entre nós, o seu sangue, espiritualmente falando, sua seiva da sua pessoa espiritualmente falando, como ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, em João 15. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 12, diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É desta forma que o Espírito Santo produz em nós e aplica em nós a redenção adquirida por Cristo. Ao nos dar a fé que nos une a Cristo, ao nos unir sobrenaturalmente e espiritualmente a Cristo, e por meio desta fé e desta união, produz em nós a vocação eficaz, que será o tema da próxima semana, segunda-feira. Aguardo você. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome. Te rendemos graças por esta obra poderosa, fantástica, gloriosa e graciosa do Teu Espírito, em nos conformar à imagem do Teu Filho Jesus, nos conceder e nutrir a nossa fé, nos fazer dependentes e unidos. Ó Senhor, dá-nos a graça de crescentemente experimentar isto, ansiar por isso, desejar, perseguir e desfrutar a dependência do Senhor e a transformação decorrente desta dependência. Oramos em nome do Teu Filho. Amém. Deus nos abençoe.